destruição e sofrimento. Também em relação ao ambiente em que vivemos, prevalece a máxima irrefutável: a semeadura é segundo a vontade, mas a colheita é segundo a lei. A natureza é sábia em toda a sua amplitude. Nós, homens, é que não aprendemos com ela a sermos sapientes o suficiente para respeitá-la, assim como nós julgamos que devamos ser respeitados. E outra verdade: nada acontece sem o consentimento do alto. Por isso, não nos revoltemos contra as forças da natureza em suas respostas. Devemos sim entender que ela não é vingativa, porém tem motivos de sobra para se rebelar contra a forma como é tratada por nós, homens. Meditemos nessa segunda-feira sobre essa indispensável relação homem-natureza, nos lembrando de que ambos somos obras divina providência. Devemos viver em harmonia e em abundância. Que nós devemos respeitá-las e agradecer a Deus pelas 4 estações do ano. Eu sei que às vezes a gente dá uma reclamada, que isso faz parte de nós, do ser humano, que somos espíritos imperfeitos, mas a gente vai aprendendo a reclamar mais e agradecer, a reclamar menos e agradecer mais. Então, que nós possamos sempre agradecer por tudo de bom nessa vida. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Renata, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Débora. Que Deus nos envolva com muita luz e energia positiva. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Material, capítulo 9, segunda parte. Existem pessoas que, apesar de bem-intencionadas, não se livram da obsessão. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Ao verem que nada conseguem, eles se afastam. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso auxílio para todos os casos, mas não basta dizer algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Deus dá assistência aos que agem e não aos que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça sua parte, destruindo em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação. Se o homem chama de demônio a um espírito mau que subjuga um indivíduo, uma vez neutralizada essa influência, ele terá sido realmente expulso. Se o homem atribui a causa de uma doença ao demônio, quando essa doença for curada, ele também dirá que expulsou o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, de acordo com o significado que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando são analisadas apenas superficialmente e quando se toma aparência pela realidade. O homem deve compreender bem e guardar esse conceito, porque ele é de aplicação constante e geral. Boa noite a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Hoje eu convido vocês a fazer uma retrospectiva espiritual deste ano que está se encerrando. Fechando ciclos, desapegando e recomeçando à luz do Evangelho de Jesus. Ao nos aproximarmos de o encerramento de mais um ano no calendário humano, nós somos todos convidados a silenciar os nossos corações e refletir sobre o tempo que passou. O ano de 2025 está chegando ao final
E embora saibamos que o tempo em si é apenas uma convenção criada pelos homens, ele se transforma para nós como um importante instrumento de avaliação, aprendizado e renovação espiritual. Para o espírito imortal, o tempo ele não se encerra. Os ciclos se sucedem como páginas de um livro infinito, oferecendo a cada virada novas oportunidades de crescimento, de reparação e de evolução. Tenho certeza que cada experiência vivida ao longo deste ano deixaram marcas profundas em nossas almas. Algumas foram suaves, quase que imperceptíveis, trazendo alegrias, conquistas silenciosas, reencontros, sorrisos e momentos de paz. Mas outras, porém, com certeza foram duras, revelando dores inesperadas, perdas difíceis, frustrações que muitas vezes nós não compreendemos de imediato. Desafios que muitas vezes nos tiraram da zona de conforto e nos obrigaram muitas vezes a rever os nossos caminhos. E a luz da doutrina espírita, ela sempre nos diz que nada ocorre ao acaso. Tudo o que acontece possui uma finalidade. Mesmo quando no primeiro instante não conseguimos perceber ou até mesmo aceitar. As provas e expiações que atravessamos são lições, sim, cuidadosamente ajustadas às nossas necessidades espirituais, que é o verdadeiro convite ao amadurecimento das nossas almas. E ao olharmos para este ano, nós somos chamados a fazer uma retrospectiva que vai muito além dos fatos externos. Não se trata apenas de nós lembrarmos acontecimentos, datas ou resultados, mas de nós observarmos com sinceridade o que tudo isso despertou dentro de nós. Como, por exemplo, nós reagimos às dificuldades que surgiram. Nós reclamamos? Nós nos revoltamos? Ou nós buscamos compreender que aquela dificuldade que nós estávamos passando naquele momento estava nos servindo, sim, para a nossa evolução? E o que nós fizemos diante das oportunidades de servir que a vida nos apresentou este ano? Nós estendemos a mão, nós oferecemos o consolo, nós fomos pacientes com aquelas pessoas que estavam ao nosso redor? E quais momentos nós conseguimos agir com amor, com fé, com confiança em Deus? Em quais ainda nos deixamos dominar pela impaciência, pelo orgulho ferido, pelo julgamento apressado ou pelo desânimo que muitas vezes nos paralisou diante das dificuldades? Porque Santo Agostinho, em Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida ao exercício diário do exame de consciência, propondo que, ao final do dia, nós perguntemos a nós mesmos se nós fizemos o bem que nós poderíamos ter feito. Se nós ferimos alguém com palavras ou atitudes, ou se nós fomos indulgentes com as faltas alheias. E ao final de um ano inteiro, esse exercício se torna ainda mais profundo, mais necessário, pois nos permite reconhecer não apenas os nossos acertos, mas principalmente aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de nós. E reconhecer nossas imperfeições não é motivo de culpa paralisante, mas o primeiro passo
para a verdadeira renovação. Porque muitos de nós chegamos ao final do ano, nós carregando fardos muitas vezes desnecessários, acumulados ao longo do tempo. Mágoas antigas que insistimos em revisitar. Ressentimentos que nós alimentamos em silêncio. Culpas que não se convertem em reparação. Relações muitas vezes que já cumpriram a sua função educativa, mas às quais nós continuamos presos muitas vezes por medo da solidão ou por apego ao passado. E aí a vida, no entanto, nos ensina que para seguir adiante é preciso aprender a encerrar ciclos. E fechar ciclos não significa apagar o passado ou fingir que nada aconteceu, mas compreender as lições recebidas, aceitar o que não pode ser mudado e escolher conscientemente caminhar com mais leveza. Jesus, o nosso maior guia e modelo, nos orienta a nos reconciliarmos com aqueles que cruzam o nosso caminho. Lembrando-nos que a falta de perdão aprisiona muito mais aquele que guarda o ressentimento do que aquele que foi perdoado. O perdão é um dos maiores desafios do espírito em evolução, pois toca diretamente nosso orgulho e nossas feridas mais íntimas. E ainda assim, é uma das mais poderosas ferramentas de libertação interior. Quando nós perdoamos, nós não estamos justificando o erro alheio, mas libertando o nosso próprio coração do peso do ódio, da amargura e do desejo de vingança que tanto nos afastam da paz. E nesse processo de encerramento de ciclos, o desapego surge como uma necessidade profunda e inevitável. Porque nós vivemos em um mundo transitório, onde tudo passa. Passa pessoas, situações, bens materiais, cargos, títulos, condições físicas e até mesmo papéis que desempenhamos ao longo da nossa vida. Mas ainda assim, diante de tudo isso, muitas vezes nos comportamos como se tudo isso fosse permanente. E aí o apego excessivo gera sofrimento, porque cria a ilusão de posse sobre aquilo que na verdade apenas nos é emprestado pela vida. E a doutrina espírita nos recorda com clareza que nós somos viajores da eternidade, utilizando temporariamente os recursos materiais como instrumentos de aprendizado moral. Desapegar não significa abandonar responsabilidades, afetos ou compromissos, mas aprender a amar sem possuir, a servir sem esperar reconhecimento e aceitar as mudanças que ocorrem em nossas vidas sem revoltas. Significa compreender que a verdadeira segurança não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Quando entendemos que nada nos pertence de forma definitiva, nós passamos a valorizar com mais profundidade aquilo que realmente tem valor eterno, que é o bem que nós praticamos, o amor que nós oferecemos ao nosso irmão, e a paciência que nós desenvolvemos, e as virtudes que nós conquistamos ao longo das experiências da vida.
E ao encerrarmos esse ano de 2025, nós somos convidados não apenas a olhar lá para trás, mas, sobretudo, a preparar o coração para um novo ciclo que se aproxima. E essa preparação não deve ser feita com promessas vazias, com resoluções superficiais ou metas apenas externas, mas com um compromisso íntimo e sincero de um aprimoramento moral. O Espiritismo, mais uma vez, nos ensina que a verdadeira transformação, ela começa no mundo interior. E naturalmente se reflete em nossas atitudes no mundo exterior. Então, de nada adianta desejar um ano melhor se nós não estivermos dispostos a nos tornarmos pessoas melhores. Entre as virtudes que nós somos chamados a cultivar, o amor se destaca como a base de todas as outras. Não um amor idealizado ou condicionado, não, mas o amor ensinado por Jesus. E esse amor a gente expressa na caridade silenciosa, na compreensão diante das falhas alheias e na paciência com as dificuldades do caminho e na capacidade de enxergar no outro um espírito em processo de aprendizado, assim como nós. Amar, muitas vezes, é silenciar quando nós poderíamos ferir alguém. É ceder quando o orgulho pede confronto. É acolher quando o julgamento parece mais fácil. É servir quando ninguém vê. E o perdão, por sua vez, é uma construção diária. Não acontece de forma instantânea, mas se fortalece à medida que nós ampliamos nossa compreensão sobre a lei de causa e efeito e reconhecemos que todos nós erramos em diferentes momentos e intensidades. Cada espírito se encontra em um estágio específico da caminhada evolutiva. E aquilo que hoje nos fere pode ser amanhã a nossa própria dificuldade. Então, meus irmãos, perdoar é um ato de coragem, humildade e amor, que sempre vai nos aproximar do Evangelho vivido. A humildade, talvez, é uma das virtudes mais desafiadoras que nos convida a reconhecer que ainda nós somos aprendizes, falíveis em constante construção. Ela nos afasta do orgulho, nos torna mais receptivo às correções da vida e nos permite aprender com as provas sem revolta, sem desespero. Quando nós somos humildes, nós compreendemos que as dificuldades, elas não são castigos, mas oportunidades preciosas de crescimento espiritual. Então, nos prepararmos espiritualmente para o novo ano é, portanto, fortalecer a nossa fé, intensificar a vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, buscar o autoconhecimento com sinceridade e assumir diante de nós mesmos e de Deus o compromisso de nós sermos um pouco melhores do que nós fomos ontem. Não se trata aqui de alcançar a perfeição, mas de dar passos firmes, ainda que pequenos, na direção do bem. O futuro, à luz da doutrina espírita, não é motivo de medo, mas sim de esperança. Porque todos nós sabemos que nós somos amparados pelos bons espíritos, guiados pela misericórdia divina e envolvidos pelo amor de Deus, que nunca desiste de nós.
Então, cada novo ciclo representa uma nova chance de recomeçar, de nós reparar equívocos, de amar mais e de julgar menos. Como nos ensina Emmanuel, ninguém evolui sem esforço, mas todo esforço sincero no bem é sempre amparado e recompensado pelas leis divinas. Que nós todos, ao nos despedirmos de 2025, agradecer pelas lições recebidas, inclusive aquelas que vieram envoltas em dor e em lágrimas. Que nós saibamos, sim, liberar o que já não nos serve mais espiritualmente, fechar os ciclos que precisam ser encerrados e entrar no novo ano com o coração mais leve, mais consciente e mais comprometido com o Evangelho de Jesus. Que o Mestre nos inspire em cada decisão e que os bons espíritos nos amparem em cada desafio e que tenhamos, sim, sempre, coragem de nos transformar, um dia de cada vez, com humildade, com muita fé e com muito amor. Que tenhamos um Natal abençoado e que não esquecemos que o principal convidado nessa noite é Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada. Doce Mãe de Jesus. Doce Mãe de Jesus, Mãe do amor e da misericórdia, acolhe nesse instante a súplica que brota do meu coração. Tu que guardaste o Filho de Deus em teus braços, acolhe também as dores e esperança dos teus filhos da terra. Maria, Mãe Santíssima, ensina-me a ser manso nas palavras, sereno nas provações, fiel no amor e confiante nos desígnios do Pai. Que o teu exemplo de humildade e entrega ilumine os meus passos nas estradas da vida. Em tuas mãos deposito minhas angústias e meus medos. Cobre-me com teu manto de luz, aquece-me com teu olhar materno e ajuda-me a permanecer firme na fé, mesmo quando a dor me visitar. Mãe querida, intercede por todos os corações aflitos, pelos lares em desarmonia, pelos que sofrem e pelos que perderam a esperança. Transforma as lágrimas em aprendizado e o sofrimento em sementes de renovação. Doce Mãe de Jesus, fica conosco agora e sempre, para que, amparados pelo teu amor, aprendamos a amar como teu Filho amou. Que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, os amigos de luz, que já prepararam esse ambiente para o trabalho de hoje com todo amor, com toda luz e energia positiva. Que eles possam continuar compartilhando toda essa luz, essas bênçãos, com todos aqueles que se encontram nos seus lares em sofrimento, os que se encontram nos hospitais junto aos seus acompanhantes e os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presidiários, e a todos os nossos familiares, nossos amigos, os nossos locais de trabalho. Que essa luz se estenda também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, as vítimas das enchentes, acidente, e os nossos entes queridos que se encontram, com certeza deve ter algum nos visitando na noite de hoje, seja aqui na nossa casa ou seja nos nossos lares. Porque quando se aproxima essas datas especiais, que é o Natal, que é o Ano Novo, eles têm permissão para vir nos visitar, para ficar um pouquinho perto de nós. Que sabe que nessas datas a saudade aumenta. Então que nós possamos receber eles com muito amor, muito carinho e muita gratidão
por eles terem feito parte da nossa encarnação nesse mundo terra. Então, que Deus e Jesus e os amigos de luz abençoem cada um de nós nesse momento. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com paz e radiação. Que assim seja, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes prados, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossas almas. E mesmo que venhamos andar pelo vale das sombras da morte, não temeremos mal algum, porque o seu escudo e o seu cajado nos confortam e protegem. Prepara uma mesa farta diante de nós, e o nosso cálice de venturas transborda. Eis que a bondade e a misericórdia nos acompanharão por todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Por tudo isso e por tudo mais, nós te agradecemos, Senhor. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá
a vossa divina imagem. Nem sempre terás o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas. Eu acho essa frase muito importante agora, ela faz parte do meu dia a dia, porque aí também entra na gratidão, que nós não precisamos pedir nada, só agradecer. Que no momento que nós estiver agradecendo, o necessário vai chegar até nós. Coloque isso aí no coração de vocês, tenha essa certeza. E que o nosso menino Jesus, com a sua luz, com as suas energias positivas, ilumine todos os nossos lares nesse Natal, e que a gente possa sempre estar com as portas abertas para receber a visita dele e para nós poder comemorar o aniversário dele. E que o aniversário dele seja comemorado todos os dias, quando a gente olhar com ternura, com amor para o nosso próximo, para os nossos familiares e para os nossos irmãos. Desejo a todos nós, no mundo terra e no mundo espiritual, um Feliz Natal, com bastante luz e energia positiva, e que vocês se sintam abraçados. Aquele abraço que renova a alma. Esse que quero que chegue a cada um de nós. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite.